A gente vive nela todo santo dia. Mas, fala a verdade, é raro a gente parar para pensar o que ela é de fato, a sociedade. Como é que a gente saiu de uns grupinhos em volta da fogueira para as nações e redes globais que a gente vê hoje? Bom, é essa jornada que a gente vai começar a entender agora. E nossa jornada começa com uma pergunta que está na raiz de tudo. Viver completamente sozinho. E isso é quase uma anomalia para nossa espécie. Mas por quê? O que nos empurra com tanta força a procurar a companhia de outras pessoas, hein? E a resposta tem até nome: Appetite Societatis. Pensa nisso não como uma escolha, mas como, sei lá, uma programação de fábrica. É uma força que vem de dentro, sabe? Que empurra a gente para formar grupos. E não é só para sobreviver, não. É para a gente se desenvolver, para se tornar quem a gente é de verdade. Nesta primeira parte, vamos mergulhar em como esse impulso inicial se transforma. Como é que essa necessidade básica de estar perto um do outro evolui até virar uma organização complexa, pensada, consciente. E aqui a gente vê um ponto de virada fundamental. De um lado, você tem as necessidades instintivas, aquelas que a gente compartilha com o resto do reino animal. Comer, se proteger, se reproduzir. Mas aí, do outro lado, surge algo novo, algo que é muito nosso, muito humano. A necessidade de se comunicar, de organizar as coisas, de criar regras. É nesse pulo que a ideia de sociedade começa a nascer de verdade. E aqui a gente chega numa ideia central. A gente não vive junto só por instinto. A gente vive junto porque a gente pensa, porque a gente é racional. Usamos a nossa inteligência para sacar que cooperar é melhor, que se organizar deixa todo mundo mais forte. É o nosso cérebro que transforma aquele impulso de ficar junto num projeto de verdade, num projeto consciente. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo para ver como as primeiras grandes civilizações do Ocidente tentaram entender esse fenômeno. Grécia e Roma deram para a gente duas visões, radicalmente diferentes sobre o que significa viver em sociedade. E aqui a gente vê dois mundos de pensamento. Para os gregos, a sociedade era tipo um organismo vivo, uma comunidade natural onde o indivíduo simplesmente não existia sem a cidade, a polis. A vida em grupo era uma questão de ética. Já os romanos, eles eram bem mais pragmáticos. Para eles, sociedade era um contrato. Um acordo voluntário feito com um objetivo bem claro, conseguir alguma vantagem, geralmente um lucro. Essa citação aqui vai direto ao ponto. A própria palavra sociedade, do jeito que a gente usa, tem raiz nessa visão romana, sabe? Uma visão jurídica, comercial, é uma associação para tirar algum benefício. E essa é uma ideia que, como a gente vai ver, nunca nos abandonou por completo. Agora, vamos dar um salto gigante para a era moderna. É aqui que o conceito de sociedade passa pela sua transformação mais radical. Começa a surgir uma distinção nova, fundamental: a separação entre a sociedade civil e a estrutura do Estado. A Revolução Francesa foi o terremoto que mudou tudo. A sociedade civil, impulsionada pelas ideias do iluminismo, ganha um novo sentido. Deixa de ser só aquele monte de gente governada pelo Estado e vira uma coisa diferente. Vira o espaço onde os cidadãos se organizam por conta própria, com seus próprios interesses, que podem até não ser os mesmos do governo. Então a grande distinção que surge é essa. A vida social passa a ter três esferas: a família, que é o nosso cantinho privado, o Estado, que é a estrutura de poder oficial, e bem no meio dos dois, a sociedade civil. É nesse espaço que os cidadãos se juntam, debatem e correm atrás dos seus interesses coletivos. E o que move essa nova sociedade civil? Bom, a economia, o dinheiro, a forma como a gente produz as coisas e a divisão entre os grupos, trabalhadores, empresários, donos de terra, isso vira o fator central. A sociedade deixa de ser vista como um bloco único e passa a ser entendida como um campo de batalha de interesses econômicos, muitas vezes opostos. E isso nos traz direto para os dias de hoje. Afinal, qual é o papel dessa sociedade civil organizada nas democracias atuais? Como é que ela interage com o Estado para mudar o nosso mundo? Uma sociedade civil forte é como se fosse o sistema de defesa da democracia. Ela garante nossa autonomia, o direito de a gente se organizar livremente, ela promove o pluralismo. Pensa aí em sindicatos, ONGs, associações de bairro, evitando que um grupo só tome conta de tudo. Ela dá legitimidade para o Estado, porque quando o cidadão participa, as leis ganham mais força. E como a gente vai ver, ela também educa, ensinando a gente a cooperar e a debater. E aqui a gente encontra um equilíbrio bem delicado. Sim, a sociedade civil tem autonomia. Os grupos podem se organizar e decidir seus rumos. Mas essa liberdade não é um cheque em branco. Ela existe dentro de um conjunto de leis criado pelo Estado, que está ali para garantir que a liberdade de um não atropele o direito do outro.
E essa imagem ilustra essa função educativa perfeitamente. As organizações da sociedade civil, desde um time de futebol de várzea até uma ONG ambiental, funcionam como verdadeiras escolas de democracia. É ali que se aprende na prática a negociar, a cooperar, a discordar com respeito e a construir algo em conjunto. Para a gente fechar, vamos amarrar todas as pontas dessa longa jornada, o que a gente pode tirar de lição dessa evolução toda, de um instinto básico até essa engrenagem complexa da democracia. Então, o que é a cola que mantém tudo isso junto? Essa frase nos dá a chave. Não são só as leis, não é só a economia. É o nosso modo comum de pensar. São os valores, as crenças, as histórias que a gente compartilha. É essa cultura, essa consciência coletiva que forma o verdadeiro coração de uma sociedade. Portanto, o ponto crucial é este. A sociedade não é uma coisa parada, estática, que dá para colocar no microscópio e definir de uma vez por todas. Ela é um processo, é uma entidade viva, dinâmica que está sempre mudando, sendo moldada e remoldada pela história. Isso nos leva a uma reflexão final, e muito poderosa. A sociedade não é algo que a gente só herda. Ela é o resultado de um monte de escolhas feitas antes da gente. Isso quer dizer que as nossas escolhas aqui e agora estão ativamente construindo a sociedade do futuro. A grande questão, então, não é só o que a sociedade é, mas o que nós estamos fazendo dela.